Olá, estou de volta mais uma vez aqui para o nosso seminário Israel Antiga e Moderna. Eu sou o Roberto Mateus da Costa e você está no canal Mais Uma Voz. Nós paramos nesse slide, no vídeo anterior do nosso seminário, e vamos para o próximo vídeo, ainda abordando o tema Cristo sopra seu Espírito. Os membros da igreja devem saber, por experiência, o que o Espírito Santo fará por eles. Abençoará o que o recebe e o tornará uma bênção. É de lamentar que nem todos estejam orando pelo sopro vital do Espírito. É interessante isso, né? É de lamentar mesmo. Eles não estão orando pelo sopro vital do Espírito. Eles estão orando ao Deus Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. É uma Babilônia, é uma confusão. Estão fazendo oração que na Bíblia não existe exemplo nenhum, né? Eu peço que vocês me perdoem o barulho aqui, tem muito quero-quero aqui na região onde eu moro. Então, de vez em quando, eles fazem uma algazarra aqui muito grande. Então, vocês me perdoem aí o barulho dos quero-queros, tá? Mas eu creio que está dando para entender direitinho. Então, meus amados, é realmente lamentável que nem todos estão fazendo a oração correta, pedindo o sopro vital do Espírito, né, de Cristo sobre nós. Vamos continuar aqui. Porquanto estaremos prestes a perecer, se não o sentirmos. Os judeus recusaram-se a receber a Cristo porque não veio conforme sua expectativa. As ideias de homens finitos eram consideradas infalíveis porque estavam encanecidos pela idade. E hoje não é o mesmo que tem acontecido? Homens que são aí encanecidos, velhos na obra, na igreja, são respeitados, mas estão com conceitos totalmente errôneos. Totalmente errôneos. A história ela está se repetindo, né? Continuando no parágrafo de baixo aqui. Este é o perigo a que a igreja está agora exposta. O de que as invenções de homens finitos determinem a maneira precisa em que o Espírito Santo deve vir. Embora não queira reconhecê-lo, alguns já o têm feito. E porque o Espírito deve vir não para louvar o homem ou edificar-lhe as errôneas teorias, mas para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, muitos se afastarão dele. Testemunhos para Ministros, páginas 64 a 65. Então, meus amados, isso é muito triste, isso está acontecendo. Muitos estão se afastando do verdadeiro Espírito. Estão chamando ele de Espírito de Satanás. Aqueles que estão sendo usados pelo verdadeiro Espírito de Deus e de Cristo estão sendo consideradas pessoas usadas pelo diabo. Olha a situação que chegou, né? Vamos para o próximo texto. Cristo sopra seu Espírito, ainda analisando esse aspecto do Espírito, né, como sendo o sopro de Cristo. Cristo soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Cristo é o representante, Cristo é representado pelo seu Santo Espírito, hoje em toda parte de sua grande vinha moral. Dará ele a inspiração de seu Santo Espírito a todos os contritos de espírito. Eu quero apenas citar aqui, que essa parte, né, que fala: Cristo soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. No texto da irmã White não está a fonte, mas é João 20, 22, tá? No vídeo anterior falamos sobre isso. Queremos frisar aqui novamente, que é em João 20, 22. Pode ir lá na Bíblia. Leia. Você vai ver que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Do sopro de Cristo, do interior de Cristo procedeu a virtude, o poder, o Espírito Santo, a influência do próprio Cristo. Aí vamos continuar aqui agora. Haja mais confiança na eficiência do Espírito Santo e muito menos nos agentes humanos. Entristeço-me em dizer que pelo menos alguns não têm dado evidências de terem aprendido a lição de mansidão e humildade na escola de Cristo. Não estão em Cristo. Com ele não têm uma ligação vital. Não são dirigidos pela sabedoria de Cristo, pela comunhão de seu Santo Espírito.
Pergunto-vos então, como podemos considerar esses homens infalíveis no juízo? Podem estar em posição de responsabilidade, mas estão vivendo separados de Cristo. Não têm o Espírito de Cristo e dele não aprendem diariamente. Contudo, em muitos casos, confia-se em seu juízo. O seu conselho é considerado como sendo a sabedoria de Deus. Olha só isso aqui, meus amados. Isso está acontecendo na igreja hoje. O conselho desses homens tem sido considerado a sabedoria de Deus, mas não é. Testemunhos para Ministros, página 214 a 215. Então, meus amados, a situação é séria, é muito séria. E é perigosa. Será que nós vamos submeter a nossa salvação a esses homens? Fica aí o alerta, né? Vamos para o próximo slide. O Espírito de Deus e seu anjo no Antigo Testamento é o arcanjo Miguel, seu filho unigênito. Vamos ver aí então isso, né? Primeiro em Êxodo 32, 34, na ARA, Almeida Revista Atualizada. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Agora olhe em Ageu 2, verso 5, na mesma revista e atualizada. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Olha que interessante, meus amados. Então aqui, olha, lá em Êxodo 32, fala meu anjo, o anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, né? Que guiou o povo na saída do Egito até chegar à terra prometida. O anjo de Yahweh. Eu gosto dessa versão Almeida Revista Atualizada porque nela aparece um anjo com A maiúsculo. Na Corrigida Fiel aparece com A minúsculo, né? Então aqui em Ageu nós temos agora falando dessa mesma aliança que ele fez quando o povo saiu do Egito e chama o anjo, no caso de o meu espírito, né? Então, o espírito de Yahweh ali é chamado o próprio anjo, que é o próprio Cristo, que nós já vimos em vários textos anteriormente, que era ele, né? Até Paulo também fala que Cristo ali era a rocha espiritual que o seguia, né? E essa pedra era Cristo. Era a mesma pessoa. O anjo, o espírito, a pedra espiritual. Então todos esses textos aqui, olha, não vamos ler porque é muito texto. Vocês percebem que são muitos textos mesmo, ó, que vem dando ciência disso, que o Espírito de Deus e seu anjo no Antigo Testamento é o arcanjo Miguel e seu filho unigênito. Muitas pessoas aí não acreditam que o arcanjo Miguel é o Filho de Deus, né? Que é Jesus Cristo. Mas tá certo? Então vocês podem ler depois todos esses textos aí e estudar por sua própria conta, né? O espírito de Satanás é outro ser diferente dele? Vamos analisar isso agora. Efésios 2:2 na Corrigida Fiel. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse espírito que opera nos filhos da desobediência? É o espírito de Satanás. Será que ele é uma outra pessoa além de Satanás? Pergunta interessante, né? Olha que interessante esse texto aqui, ó. Satanás se unirá muito zelosamente aos que criticam, fomentando incredulidade, inveja, ciúmes e desrespeito. Ele está sempre ativo para encher os homens de seu espírito, a fim de extinguir o amor que deveria ser sagradamente cultivado entre irmãos, desfazer a confiança, incitar a inveja, suspeita e contenda de palavras. Não sejamos nós achados a atuar como obreiros seus. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 183. Lembrando, meus amados, que nós não estamos aqui para criticar aspectos pessoais, pecados de pessoas, não. Nós estamos aqui para apontar a condição da igreja, apontar a solução, o remédio, que é o conhecimento correto, verdadeiro,
né, a submissão ao Espírito de Cristo, para que a igreja, assim então, seja guiada da forma correta, tá certo? Mas aqueles que estão querendo causar confusão, querendo, né, incitar inveja, suspeitas, contenda de palavras, com questões assim, pessoais, entre contendas, brigas dentro da igreja. Essas pessoas estão sendo usadas por Satanás, estão sendo guiadas pelo seu espírito. Então, muitas vezes os irmãos confundem, né, a nossa atitude em querer mostrar a palavra como levando contenda, divisão, nada disso. De certa forma, isso causa divisão, porque o próprio Cristo disse que não veio trazer paz à terra, veio trazer espada, né? Veio colocar a sogra contra a nora, né? A nora contra a sogra, filho contra pai, pais contra os filhos, inimigos dos homens serão da sua própria casa. Por quê? Porque a verdade, ela divide. As pessoas que não querem seguir a verdade, elas entram em choque, em divisão com aquelas que querem seguir. Então, de certa forma, o que temos trazido tem causado certa confusão, certa divisão em certos aspectos, mas isso é por causa de apresentarmos a verdade, não questões pessoais, não questões de preferência, tá certo? Precisamos saber distinguir isso muito bem, para não sermos realmente pessoas que estão sendo usadas aí por Satanás e seu espírito, porque não é esse o objetivo. O objetivo é ser usado por Deus, pelo Espírito de Deus, mas isso causa aí na mente de muitas pessoas confusão e esse falso testemunho aí a nosso respeito, né? Nós vamos continuar aqui. O espírito de Satanás é outro ser diferente dele? Vamos ver. Era sua política acusar Cristo perante os discípulos, e estes perante Cristo, alvejando onde lhes parecia mais fácil ferir. Tem sido essa a maneira porque Satanás tem operado sempre, desde a desarmonia no céu, e todos quantos procuram causar discórdia e separação são atuados por seu espírito. O Desejado de Todas as Nações, página 275. Vamos para o próximo texto. Como o homem pensa, assim ele é. No interior do coração procedem os maus pensamentos. Do interior do coração, né? Procedem os maus pensamentos inspirados por Satanás. Começa ele a enganar através de tecnologias e maneiras. O espírito de Satanás liga-o com o inimigo para pronunciar uma palavra de crítica nos temas menos importantes. Torna-se a verdade para ele de cada vez menos valor. Testemunhos para Ministros, página 408. Então, muitas pessoas têm considerado essa mensagem como uma mensagem não tão importante, né? Muitos perguntam assim, que importância tem isso? Meus amados, isso envolve questão de salvação. Isso é ponto de salvação, isso envolve a nossa salvação ou perdição eterna. Porque lá em João 17, verso 3, Jesus disse o seguinte, orando ao Pai, ele disse, para que te conheçam a ti só, e a vida eterna é esta, ele diz, né? Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, isso é questão de vida eterna, meus amados. Questão do conhecimento do Deus verdadeiro, do Espírito de Deus, tudo isso é questão de vida eterna, não é questão de menos importância, de menos valor, não, tá bom? O espírito de Satanás é outro ser diferente dele? Vamos continuar respondendo essa pergunta com os textos aí, né? O espírito de liberalidade é o espírito do céu. Este espírito encontra sua mais alta manifestação no sacrifício de Cristo sobre a cruz. Em nosso benefício, o Pai deu seu único Filho, e Cristo, tendo renunciado a tudo que possuía, deu-se a si mesmo, para que o homem pudesse ser salvo. A cruz do Calvário deve ser um apelo à beneficência de cada seguidor de Cristo. O princípio aí ilustrado é dar. Aquele que diz que está nele também deve andar, como ele andou, 1 São João 2, verso 6. Por outro lado, o espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. O princípio ilustrado na vida dos mundanos é receber. Assim esperam eles conseguir felicidade e conforto, mas o fruto do que semeia é miséria e morte. Atos dos Apóstolos, página 339.
Então, meus amados, todos esses textos que nós temos visto têm falado sobre o espírito de Satanás. Isso não é uma outra pessoa além do próprio Satanás. Tá certo? Vamos continuar aqui em nossa lousa eletrônica, no próximo slide. Vendo aí se o espírito de Satanás é um outro ser diferente dele, né? Como é que os homens que se acham em guerra com o governo de Deus chegam a ficar de posse da sabedoria que por vezes manifestam? O próprio Satanás foi educado nas cortes celestiais e tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Mistura o precioso com o vil. E é isso que o habilita a enganar. Olha, meus amados, a sutileza. Mas pelo fato de haver Satanás revestido de roupagens de celestial esplendor, havemos de recebê-lo como um anjo de luz? O tentador tem agentes educados segundo seus métodos, inspirados por seu espírito e adaptados à sua obra. Cooperaremos nós com eles? Receberemos as obras desses instrumentos como essenciais à educação que desejamos obter? Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 306. Então aí, eu vou deixar essas perguntas aí que a serva do Senhor fez para que vocês respondam. Não vou comentar nada. Respondam vocês. Se quiser ler depois, melhor, pode ler. Vou deixar um tempinho aí para você ler e meditar nisso aí. Vamos para o próximo slide, a nossa lousa eletrônica, respondendo a mesma pergunta. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Desejado pelas Nações, página 435 a 436. Então, meus amados, o espírito de Lúcifer, de Satanás, não é um outro espírito, é ele mesmo. Por que o Espírito de Deus seria um outro ser, além do Pai e do Filho? Se homens que se acham sob a influência do Espírito do mundo e de Satanás são diligentes na disseminação de livros, folhetos e revistas de natureza corrupta, devereis ser mais diligentes em pôr diante do povo leitura de natureza enobrecedora e salvadora. Life Skits, página 216 a 217. 1915, citado no livro Evangelismo, página 161. Então, meus amados, o mundo está aí disseminando o seu material, né, o seu lixo em publicações. E muitas pessoas aí estão lendo, estão devorando, muitos até adventistas, devorando aí lixos, até lixos que são considerados livros cristãos, de autores cristãos, mas que não são da nossa fé, não são guardadores dos mandamentos, não guardam o sábado. Mas muitos, até mesmo pastores aí, estão enaltecendo esses homens, como C.S. Lewis, que não é um guardador do sábado. Tá? Já vi muitos pastores aí idolatrando esses autores aí. Estão bebendo de fontes que não são fontes apropriadas. E o inimigo, como nós vimos, ele é um astuto e ardiloso adversário, porque ele conhece o bem e o mal, ele foi educado nas cortes celestiais. E ele está usando muitos desses homens para influenciar nossos pastores, nossos líderes, nossos irmãos, e eles estão bebendo dessas fontes. Fontes impróprias, fontes poluídas. Vamos para o próximo texto aí, e último desse vídeo. O espírito no homem é uma entidade independente? Então vamos analisar isso agora nas Escrituras. Em Ageu 1,14 diz o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
AG 1,14, na versão Almeida Revista e Atualizada. Então, o espírito desses homens aí era uma outra pessoa ou era eles mesmos? Pergunta para a gente refletir, né? Vamos agora analisar na Bíblia de Jerusalém o texto de Ageu 1,14. Esse mesmo texto aqui, nós vamos ver agora na Bíblia de Jerusalém. E Arruê suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se entregaram ao trabalho no templo de Iarruê dos exércitos, seu Deus. Olha que interessante, meus amados. Então, o espírito desses homens era então uma pessoa diferente. O espírito de Zorobabel era outra pessoa. Tinha Zorobabel e o espírito de Zorobabel. É isso? Ah, meus amados, isso é loucura. Isso é loucura, tá? Então, no próximo vídeo aí a gente analisa o próximo slide. Já passamos aqui de 20 minutos. Deixa aí o like no vídeo. Não esqueça de compartilhar. Satanás vai fazer de tudo para você não compartilhar esse vídeo. Vai fazer de tudo para você não compartilhar. Porque se você compartilhar, outras pessoas vão ter acesso. Vão ter a possibilidade de ver, né? Agora, se você não compartilhar, as pessoas não vão saber disso, né? Então, compartilha, deixa aí seu comentário. Se quiser ajudar a manter o canal com a sua oferta, ajuda. Nós estamos precisando aí pagar muitos equipamentos aqui que adquirimos e outros que precisamos adquirir, tá? Por exemplo, o microfone que estamos usando aqui não é um microfone muito bom, deixa um chiado no fundo do vídeo. Não sei se você percebeu, se isso está te incomodando. Mas muitas vezes nós não usamos nem esse microfone aqui porque ele deixa um certo chiado, então gostaríamos de comprar um microfone melhor, mas isso tudo é possível somente se a gente tiver a ajuda dos irmãos, tá? Então, se você quiser ajudar pelo Apoie-se, o link está aí. Se você quiser ajudar de outra forma, tá aí os nossos contatos, tá aí o nosso e-mail, Telegram, tá? O nosso número aí de celular, que também é o Telegram. Você pode ajudar da forma que Deus tocar no seu coração. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui e até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser.